Primeiro vídeo dessa série de jornada da cirurgia bariátrica vai ser sobre a indicação da cirurgia. A partir de que momento que um obeso fica indicado a optar por um tratamento cirúrgico para emagrecer, tá? A cirurgia bariátrica ela não é para quem quer, é para quem tem indicação de fazer. Só a partir de um determinado momento que os benefícios da cirurgia começam a superar os riscos dela. Por isso que inventaram alguns critérios, tá? Que eu vou colocar aqui do lado, tá? Esses critérios envolvem idade do paciente, envolve tempo de obesidade e envolve um misto do IMC, doenças associadas e tentativas prévias de emagrecimento, tá? Então, para ficar bem claro e até um pouquinho mais dinâmico, vamos começar em ordem. Primeiro, sobre a idade do paciente. O paciente hoje, para fazer cirurgia bariátrica, ele tem que ter mais de 16 anos e não tem idade de limite. Quando ele está entre 16 e 18 anos, a gente deve ter um endócrino pediatra junto acompanhando esse paciente para fazer um raio-x de punho e comprovar que esse paciente já acabou a fase de crescimento dele. Nos 18 anos em diante não precisa dessa parte e quando os pacientes estão lá próximo dos 60, 65, 70 anos, a gente sempre logicamente vai avaliar o risco-benefício dessa cirurgia em cada caso. Segundo critério é tempo de obesidade. Todo paciente que vai fazer cirurgia bariátrica deve ter no mínimo 5 anos de obesidade, ou seja, não pode ser uma doença aguda, uma doença nova. A maior parte dos pacientes que a gente opera no dia a dia tem obesidade desde a infância, lutam com o peso por muitos e muitos anos, mas é importante documentar 5 anos desse peso aí, desse IMC acima de 30. E o terceiro ponto que eu coloco aí é aquela relação mais um pouco complexa, que é bem a maior dúvida dos pacientes, né? Então, IMC, tempo de tentativas prévias de emagrecimento e doenças associadas. Então vamos lá, tem 3 possibilidades nesse caso. O primeiro caso, e mais simples até, é aquele paciente super obeso, né? Aquele paciente que tem o IMC maior do que 50. Se ele tiver IMC maior do que 50, independente de tentativas prévias e independente de comorbidades, esse paciente tem indicação de passar em consulta com o cirurgião bariátrico e, consequentemente, de operar. Segunda opção é esse paciente que está com o IMC maior do que 40, ele não precisa ter nenhuma comorbidade associada, mas ele precisa ter documentado 2 anos de tentativas prévias de emagrecimento clínicas sem sucesso. Dúvida bem comum aí no consultório, né? Poxa, precisa ser com a mesma endocrinologista, precisa ser com o mesmo nutricionista, precisa ser obrigatoriamente com o nutricionista do plano ou algum específico? Não. Qualquer tentativa prévia bem executada vale como uma tentativa de 2 anos. Então, essa parte burocrática, claro, às vezes varia de plano de saúde para plano de saúde, mas do ponto de vista de critério médico, qualquer tentativa é válida, tá? E a terceira opção daí é aquele paciente que tem entre 35 e 40 de IMC, ele precisa ter alguma doença associada à obesidade e também os 2 anos de tentativa prévia de emagrecimento sem sucesso, tá? Isso que gera bastante dúvida nos pacientes, quais comorbidades entram como indicação de cirurgia nesse caso? As principais e mais simples dos planos de saúde hoje em dia são diabetes ou a glicemia de jejum alterada, a hipertensão, né, a pressão alta, o colesterol alto, né, que é a dislipidemia, sendo que pode ser até aumento de triglicerídeo ou aumento do LDL ou um HDL mais baixo, com ou não uso de medicação. Aí tem aquela série de outras doenças que não necessariamente o paciente tome algum remédio todo dia, mas que é uma doença associada à obesidade, como a gordura no fígado, a doença do refluxo, os problemas ortopédicos causados pela cirurgia bariátrica ou qualquer outra doença do corpo que seja piorada pela obesidade. Aí, dependendo da parte mais burocrática de cada plano de saúde, você precisa documentar essa comorbidade para que eles liberem a cirurgia nesse sentido, né? De um ponto de vista prático,
a imensa maioria dos pacientes que têm mais do que 35 de MC encontram alguma comorbidade associada à obesidade, né? Porque a obesidade causa várias doenças naturalmente. Então, na prática, quando o paciente está com mais de 35 de MC, a gente acaba orientando esse paciente a procurar um serviço de cirurgia bariátrica, tá? Esses são os critérios, tá? Então, a partir deste ponto, o paciente passa a ter indicação da cirurgia. O que significa dizer isso para um paciente? Significa dizer que se ele operar, ele vai viver mais e vai viver melhor, com mais qualidade de vida do que se ele não operar. Por isso que ele deve seguir o caminho cirúrgico. Claro, varia bastante no dia a dia qual que é o estopim, o que faz realmente um paciente ir lá e procurar o cirurgião bariátrico. Alguns esperam chegar a alguma doença, alguns esperam ter alguma limitação física do dia a dia, no sentido, não consigo mais cuidar dos meus filhos, eu ando, subo uma escada, já canso. Outros não, já pensam antes, poxa, eu nem quero desenvolver um diabetes, eu tenho medo do que aconteceu com um familiar ou com um amigo que teve problemas sérios relacionados à obesidade, né? Porque eu não falei como um critério aqui, mas obviamente que é super importante que quando esse paciente preenche critério, ele precisa, além disso, querer operar, querer procurar ajuda, né? Então, quando esse paciente daí define, olha, eu quero operar, é isso que eu quero para mim, aí sim, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, tendo indicação, é procurar um cirurgião bariátrico. Nessa consulta que a gente vai confirmar esses critérios, checar se esse paciente não tem nenhuma contraindicação de fazer a cirurgia bariátrica, logicamente, e aí sim indicar para ele todos os cuidados, todos os preparos pré-operatórios, que vai ser o objetivo de um próximo vídeo na sequência. Sobre indicação de cirurgia bariátrica, ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, deixe nos comentários aqui abaixo que eu respondo para vocês. Até mais!